E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo, vamos abordar o estudo do movimento uniformemente acelerado em duas dimensões. Inicialmente, vamos à definição desse movimento. Um movimento qualquer chama-se uniformemente acelerado quando a aceleração permanece constante ao longo de todo o movimento, independentemente do instante t de análise. Sendo a aceleração uma grandeza física vetorial, nós podemos afirmar, a partir dessa definição, que a aceleração permanece constante em intensidade, direção e sentido. Para fazer esse estudo, observe a figura ilustrada no quadro. Nela eu ilustro um sistema de coordenadas cartesianas com os eixos x, y e uma origem O. Nessa figura, nós temos o vetor posição R0, que denuncia a posição da partícula no instante t0 igual a zero. Observe que o vetor posição R0 é dado por x0 na direção do versor I mais y0 na direção do versor J. Nesse mesmo instante, a velocidade inicial da partícula é representada pelo vetor V0, que forma um ângulo θ com a direção do eixo x. O vetor V0, portanto, é dado por V0x na direção do versor I mais V0y na direção do versor J. Observe que V0x representa a velocidade inicial da partícula na direção do eixo x. De acordo com essa construção, vemos que V0x é V0 vezes o cosseno de θ. V0y representa a velocidade inicial da partícula na direção do eixo y. De acordo com essa construção, vemos que V0y é V0 vezes o seno do ângulo θ. Muito bem. A partir de agora, nós vamos em busca das equações desse movimento que representam as soluções desse problema de valor inicial. Nós vamos começar obtendo a equação da velocidade do movimento da partícula. Para fazer isso, eu vou recorrer à seguinte igualdade. O vetor aceleração é igual à derivada do vetor velocidade em relação ao tempo. Logo, dv vetor é igual ao vetor a vezes dt. A partir de agora, eu vou integrar ambos os membros dessa igualdade de t0 até um instante t. E com isso, obtemos a integral de t0 a t de dv é igual à integral de t0 a t do vetor a dt. A integral de dv é simplesmente o vetor v de t0 a t. Pelo teorema fundamental do cálculo, vamos obter o vetor v no instante t menos o vetor v no instante t0, e isso é igual. O vetor aceleração permanece constante ao longo de todo o movimento. Observe que, por construção, o vetor aceleração é dado por a na direção do versor j. Logo, eu posso retirar o vetor aceleração da integração. Vamos obter, portanto, a integral de dt de t0 a t. A integral de dt é simplesmente t de t0 a t, pelo teorema fundamental do cálculo, obtemos t menos t0. A partir dessa igualdade, obtemos a equação da velocidade da partícula em certo instante t. Observe que o vetor v no instante t é igual a o vetor v no instante t0, ou seja, o vetor v0 mais o vetor aceleração que multiplica t menos t0. Muito bem. Observe o resultado obtido. A partir dessa igualdade, nós podemos explorar um pouco mais esse movimento. Vamos substituir nessa expressão o vetor v0 e o vetor aceleração. Com isso, obtemos o vetor v no instante t é igual ao vetor v0,
que é dado por V0x na direção do versor I, mais V0y na direção do versor J, mais o vetor aceleração, constante ao longo de todo o movimento por definição. Então, nós temos o vetor A na direção do versor J, que multiplica T menos T0. Vamos agrupar os termos que interessam nessa igualdade. E com isso, obtemos o vetor V no instante t é igual. Na direção do versor I, nós temos apenas V0x. Então, V0x e versor. Mais. Na direção do versor Y, nós temos V0y mais o vetor aceleração. Aqui nós temos simplesmente A. Então, nós temos A que multiplica T menos T0, tudo isso na direção do versor J. Muito bem. A partir da igualdade obtida, nós podemos retirar algumas conclusões desse movimento bidimensional. Observe que, na direção do eixo x, a velocidade da partícula permanece constante ao longo de todo o movimento. Essa velocidade constante é igual a V0x. Esse resultado era de se esperar, pois a aceleração do movimento aparece apenas na direção do eixo y. Logo, nós podemos afirmar que, na direção do eixo x, a partícula descreve um movimento retilíneo e uniforme. Muito bem. Na direção do eixo y, eixo em que a aceleração permanece constante, nós recuperamos um resultado já obtido no estudo do movimento retilíneo uniformemente variado. Perceba que aqui aparece a equação da velocidade desse movimento. Logo, eu posso afirmar com segurança que, no eixo y, a partícula descreve um movimento retilíneo uniformemente variado. Muito bem. A partir de agora, vamos em busca da equação que nos fornece a posição da partícula em certo instante t. Para fazer isso, eu vou recorrer à seguinte expressão. Então, nós temos o vetor velocidade, essa é a expressão que eu vou recorrer. O vetor v é dado pela derivada do vetor posição em relação ao tempo. Muito bem. Bom, desta forma, dr vetor é dado pelo vetor velocidade vezes dt. Assim como eu fiz na igualdade anterior, eu vou integrar ambos os membros dessa igualdade de t0 a t, até um certo instante t a partir de t0. E com isso, obtemos a integral de dr vetor de t0 a t é igual à integral do vetor v dt de t0 a t. Muito bem. A integral de dr vetor é simplesmente o vetor posição r. De t0 a t, pelo teorema fundamental do cálculo, obtemos o vetor r no instante t menos o vetor r no instante t0. E isso é igual à integral do vetor v dt. O vetor v é dado por essa expressão. Portanto, nós vamos obter aqui a integral de t0 a t de v0 vetor mais o vetor aceleração, que multiplica t menos t0 dt. Muito bem. O vetor r, portanto, no instante t menos o vetor r no instante t0, que é simplesmente o vetor r0, é igual a... Aqui eu vou fazer a distributiva com dt e já colocar a integração. Então, aqui nós temos a integral de t0 a t do vetor v0 dt
mais a integral de t0 a t de a vetor que multiplica t menos t0 dt. Muito bem. Continuando os cálculos, nós vamos obter a seguinte igualdade. O vetor r no instante t é igual ao vetor r0, vetor posição no instante t0 igual a 0, mais o vetor v0 é constante nessa integração, portanto eu posso retirá-lo dela. A integral de dt é simplesmente t. De t0 a t, pelo teorema fundamental do cálculo, obtemos t menos t0, mais o vetor aceleração, constante ao longo de todo o movimento, por definição, que multiplica a integral de t0 a t de t menos t0 dt. Muito bem. Essa integração eu vou resolver pela regra da substituição. Eu vou assumir que t menos t0 corresponde a uma variável z. Logo, dz é igual à derivada de t menos t0 em relação a tzinho, que é simplesmente 1, vezes dt. Portanto, nessa substituição, dz é igual a dt. Logo, a integral ali ilustrada fica da seguinte forma. Nós temos a integral de t menos t0, que é simplesmente z, vezes dt, que é igual a dz, de t0 a t. Quando o instante t vale t0, z é igual a 0, pois t0 menos t0 nos dá 0. Quando o instante t é igual a t, eu vou obter t menos t0, que é simplesmente z. Pela regra do expoente, obtemos, neste caso, z elevado ao quadrado sobre 2 de 0 a z, pelo teorema fundamental do cálculo, e isso nos dá simplesmente z elevado ao quadrado sobre 2, em que z é igual a t menos t0. Logo, o vetor posição da partícula no instante t é igual ao vetor r0 mais o vetor v0, que multiplica t menos t0 mais. O resultado dessa integração é 1 sobre 2z quadrado. Então, eu tenho 1 sobre 2 vezes o vetor aceleração, vezes z ao quadrado, que é simplesmente t menos t0 ao quadrado. Muito bem. Observe o resultado obtido para o vetor posição da partícula em seu movimento bidimensional. E a partir dessa igualdade, nós vamos simplesmente comprovar o que já era esperado. No eixo x, a partícula descreve um movimento retilíneo e uniforme, e na direção do eixo y, ela descreve um movimento retilíneo uniformemente variado. Vamos abrir essa expressão, portanto. Logo, o vetor r no instante t é igual. O vetor r0 é x0y mais y0j versor, mais o vetor v0, que é v0x i versor mais v0y j versor, distributiva com t menos t0. Então, nós temos v0x, t menos t0 i versor, mais v0y, t menos t0 j versor. Muito bem. Mais 1 sobre 2 vezes o vetor a, que é a na direção do versor j. Então, aqui nós temos 1 sobre 2 vezes a, t menos t0 ao quadrado na direção do versor j. Observe a igualdade obtida. Vamos agrupar os termos de interesse. Desta forma, obtemos o vetor posição no instante t é igual a, nós temos na direção do eixo x,
x0 mais v0x que multiplica t menos t0 na direção do versor i, muito bem, mais nós temos agora y0 mais v0 vezes y que multiplica t menos t0 mais 1 sobre 2 vezes a que multiplica t menos t0 ao quadrado, todo esse termo na direção do versor j. Como eu disse anteriormente, como era de se esperar, nós recuperamos a equação horária do movimento retilíneo e uniforme na direção do eixo x, já que a aceleração nessa direção é nula, e nós recuperamos aqui a equação horária para o movimento retilíneo e uniforme na direção do eixo y, já que nessa direção e sentido a aceleração permanece constante por definição. Muito bem. Um último resultado aqui requer a nossa atenção. Nós vamos obter agora a equação da trajetória da partícula em seu movimento bidimensional no plano XY. Para fazer isso, eu vou eliminar t menos t0 e juntar, digamos assim, essas duas equações. Observe que esse primeiro termo entre parênteses corresponde a x no instante t. E o segundo termo entre parênteses corresponde a y no instante t. Logo, isolando t menos t0 na primeira equação, obtemos t menos t0 igual. Então, eu tenho x no instante t é igual a este termo. Então, eu vou ficar com x no instante t menos x0, que eu vou passar subtraindo, tudo isso dividido por v0x. E eu vou substituir essa igualdade na expressão para y no instante t. Bom, com isso obtemos y no instante t, vou omitir o t entre parênteses agora, então y no instante t é igual a, nós temos aqui y no instante t é igual a y0, que eu vou jogar para o lado esquerdo subtraindo, então y menos y0 igual. v0y multiplica este termo, portanto eu tenho v0y sobre v0x, que eu já sei calcular, que multiplica x menos x0 mais metade da aceleração que multiplica t menos t0 ao quadrado. E aqui nós vamos obter x menos x0 ao quadrado sobre v0x ao quadrado. Então eu vou colocar da seguinte forma. Nós temos a aceleração a sobre 2 que multiplica v0x ao quadrado, que multiplica x menos x0 ao quadrado. Observe o resultado obtido. Essa é a equação da trajetória do movimento da partícula no plano XY. Observe que a partícula descreve nesse plano uma parábola cujo eixo vertical é o eixo Y. Essa parábola passa necessariamente pelo ponto x0, y0, cuja direção tangente neste ponto coincide com o vetor v0 por construção. Muito bem, observe mais uma vez os resultados obtidos a partir desse estudo geral. Com isso, eu encerro este vídeo. No próximo, nós vamos obter resultados particulares a partir desse resultado geral. Até a próxima.